Sejam todos bem-vindos à nossa 20ª aula do nosso curso de programação Java para Android e hoje nós vamos aprender o recurso de comunicação com o usuário. Será uma aula mais simples, será uma aula mais devagar, mas será uma aula muito importante para a gente conseguir conversar quando nós precisamos com o nosso usuário. Nessa aula nós vamos aprender a exibir as mensagens que estavam aparecendo aqui no início da aula. Essas mensagens são padrão no Android e ele nos fornece uma maneira rápida e simples de exibir essas mensagens. Então vamos para o nosso Eclipse aprender mais um pouco sobre a programação Java para Android. Aqui eu já criei a nossa aula 20, você sabe como fazer, File, New. Eu já criei o projeto da nossa aula 20. Num primeiro momento, vamos exibir essas mensagens quando a aplicação é inicializada. Então vamos no método onCreate da nossa classe main, vamos dar um Enter, e aqui nós vamos escrever toast.makeText. Aqui nós temos que passar o contexto, que nesse caso, vamos colocar como diz. Qual é o texto que a gente quer exibir? Vamos colocar toast. É muito simples. E qual é a duração? A duração nós vamos utilizar uma constante que o Android já nos fornece dentro da classe Toast. Então vamos tirar toast.lengthshort, ponto e vírgula para encerrar a instrução. E agora vamos examinar o que nós fizemos. Nós chamamos o Toast, que é uma classe, mas nós não criamos essa classe, o Android já cria ela para a gente. Nós dissemos make text, ou seja, crie um texto, mas para criar um texto, essa função precisa receber um context. Nós não estudamos esse context ainda, mas tenha em mente que é o local, a instância do local onde nós estamos trabalhando. Então eu disse, essa aqui mesma, diz que é isso. Na mensagem eu botei, toast é muito simples, e o tempo de duração nós definimos como uma constante que o Android já nos fornece. Observe que nós só criamos uma mensagem, nós não estamos ainda exibindo ela na tela. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar uma variável do tipo toastIdNameT que vai receber essa instrução. Abaixo dela nós vamos dizer que t.show, ou seja, exiba a mensagem criada na linha anterior. Vamos mandar executar e está aí a nossa mensagem. Toast é muito simples. Agora vamos fazer que quando o usuário clica num botão, essa mensagem seja exibida. Então vamos no nosso arquivo XML, vamos adicionar um botão, aqui no caso eu já tenho um botão adicionado, esse botão aqui ele já está adicionado. Vamos dar um nome para esse botão de btToast. Vamos à nossa classe main.java, vamos declarar uma variável para a gente instanciar esse botão na variável que nós vamos criar. Então essa variável que nós vamos criar é do tipo button, o nome dela será btn, ponto e vírgula. O Eclipse está dizendo que há um erro nessa linha porque nós utilizamos uma classe que ainda não foi importada na nossa aplicação. Então vamos parar o mouse em cima da classe e vamos apertar import button. Como a gente pode ver, aqui ele declarou que nós vamos utilizar a classe button. Vamos voltar para o nosso código, vamos escrever btn deve receber uma instância do tipo button, e essa instância vai vir através do método findViewById, como nós já estudamos. Nós vamos nos referir ao nosso botão através da classe ir.id.btToast. Até aqui não há nenhuma novidade. Nós já vimos e fizemos em aulas anteriores. O que vai mudar agora é que ao invés de nós declararmos um método onClick através do nosso arquivo XML, onde nós definimos onClick, nós vamos criar essa função dentro do nosso código Java. Então nós temos que passar uma instância para o nosso botão dizendo o que ele deve fazer quando ocorrer o evento onClick. Então vamos lá, btn.setOnClickListener, ou seja, o evento onClick tem um listener, tem alguém escutando todos os eventos que ocorrem de clique. Aqui dentro nós vamos criar uma instância de onClick e já vamos programar o que a gente quer. Então vamos lá, new onClickListener, e observe agora quando der um Enter que o Eclipse vai fazer todo o trabalho para a gente. Olha só, já definiu o método para a gente, então só vamos vir aqui no final, vamos colocar um ponto e vírgula, e ele está acusando um erro nessa linha aqui. Por quê? Porque a classe onClickListener, ela está sendo usada, mas não está sendo importada, é aquele velho problema. Então vamos posicionar o mouse, e aqui ele mostrou as opções que a gente tem. Criar classe, criar uma interface ou importar ela. Vamos importar. E aqui está a nossa classe importada. Observe que agora os erros que nós tínhamos até em outras linhas desapareceram. Por quê? Estavam todos relacionados à importação dessa classe. Agora vamos copiar o nosso Toast. Vamos selecionar ele aqui e vamos arrastar ele aqui para dentro.
Vamos dar um tab e ele está nos acusando um erro. Esse erro é porque eu estou usando o método diz e eu não posso utilizar o método diz aqui dentro, porque ele não encontra referência para o método diz. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a nossa variável v, que é do tipo view, para fazer referência a um context. Então vamos lá, v.getContext. Pronto, agora a mensagem desapareceu. Vamos salvar e vamos mandar executar, e aqui está a nossa aplicação. Então o que acontece? Quando nós clicarmos nesse botão, deve ser executado o que nós definimos dentro do nosso método onClick, que foi criado aqui em cima. Então vamos lá no nosso emulador, vamos apertar no botão e aqui aparece a nossa mensagem. O que mudou da forma como nós vínhamos trabalhando? É que agora nós estamos definindo o método onClick e enviando a instância para o nosso botão. Então o que acontece? Quando ocorre o evento onClick, ele vai executar o que está dentro do nosso bloco da função onClick. Talvez agora você esteja pensando, tá, então quando eu estiver programando, de qual maneira eu vou setar o evento onClick? Eu aconselho a sempre programar aqui no código. A forma de atribuir um método ao evento onClick através do XML, eu não vejo como uma boa forma de trabalhar. Nós utilizamos aquela forma várias vezes somente para facilitar os nossos outros exemplos, mas a partir de agora nós sempre vamos definir o método onClick na programação dentro da nossa classe do nosso programa. Certo, pessoal? Essa aula fica por aqui. Se você gostou, obrigado e até mais!